Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise bem provocadora. E se o sistema financeiro do Brasil, na verdade, funcionasse menos como uma economia moderna e mais como um feudo? Pois é, essa é uma lente bem poderosa para a gente tentar entender onde é que está o verdadeiro poder no país. Vamos lá. Tudo parte dessa pergunta, né? Uma pergunta fundamental. E a resposta que essa teoria sugere não está lá nos corredores de Brasília, não. Está num lugar bem mais inesperado. A tese central é a seguinte: o Brasil funcionaria como uma espécie de franquia tropical de um grande sistema financeiro global. O poder de verdade não estaria com o governo eleito, mas sim com uma elite local que gerencia essa franquia, adaptando as regras que vêm de fora para maximizar o lucro aqui dentro. E para a gente entender como essa dinâmica funciona na prática, a análise faz uma volta no tempo, usando uma analogia bem curiosa para o nosso século XXI. A sacada aqui é comparar o sistema de hoje com as antigas capitanias hereditárias. Antigamente, a coroa portuguesa dava um pedaço de terra para um nobre explorar. A lógica aqui, segundo a análise, é bem parecida, só que a concessão hoje seria a financeira, dada por uma matriz global a certos donatários locais. E olha só que interessante essa divisão de tarefas no tal feudo moderno. A matriz global é quem dita as regras do jogo, o sistema do dólar, por exemplo. Já os donatários brasileiros, eles não criam as regras, mas têm um monopólio para aplicar essas regras por aqui. O trabalho deles é garantir que a riqueza continue fluindo para a matriz e, claro, ficando com uma bela taxa de administração no meio do caminho. Ok, mas como é que essa engrenagem toda vira dinheiro de verdade? De que forma essa máquina de lucro funciona no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. E aqui a gente chega no pulo do gato, no coração do sistema. Segundo esta análise, o grande negócio no Brasil não é exatamente produzir coisas, é algo bem mais direto, financiar o próprio governo. O lucro de verdade viria do que a fonte chama de sequestro do orçamento público através da dívida. Para essa máquina funcionar, ela se apoia em 3 pilares. Vamos olhar cada um deles de perto porque eles estão totalmente interligados, um sustentando o outro. O processo é quase uma receita de bolo, bem simples de entender. O governo gasta mais do que arrecada. Aí emite títulos de dívida para pagar as contas. Quem compra a maior parte desses títulos? Os grandes bancos. Com o Banco Central mantendo os juros lá em cima, os bancos têm um retorno garantido pago com dinheiro de impostos. É uma transferência de riqueza bem direta e com risco baixíssimo. E aqui fica muito claro de onde vem o lucro. É uma matemática assustadoramente simples. De um lado, a gente vê a taxa baixa que os bancos pagam para captar dinheiro, como na poupança. Do outro, a taxa bem mais alta que eles recebem do governo pelos títulos da dívida. Essa diferença, esse spread, é basicamente lucro garantido pelo Estado. Agora, o segundo pilar, a famosa porta giratória. A gente ouve muito falar disso, né? Essa troca de cadeiras constante entre os cargos mais altos do mercado financeiro e os postos-chave da política econômica do país. E qual o resultado disso tudo? Bom, segundo este argumento, o efeito prático é que não importa muito quem está no governo. A prioridade número 1 acaba sendo sempre a mesma: garantir o pagamento dos juros da dívida. O discurso político pode até mudar, mas a política de acalmar o mercado parece que fica. E para fechar o tripé, o último pilar, criar uma barreira para ninguém mais entrar no jogo. Isso seria feito, segundo a análise, através de um verdadeiro fosso regulatório. A ideia aqui é que a regulação é tão pesada, tão complexa, que na prática fica quase impossível para um banco novo aparecer e competir de verdade. Esse fosso acaba protegendo os 5 gigantes que já estão aí, permitindo que eles operem com pouquíssima concorrência, o que, claro, se reflete nas taxas de juros que chegam ao consumidor. Ok, então a gente juntou as peças. A analogia com as capitanias, a máquina de juros, a porta giratória, a falta de concorrência. O que tudo isso significa no final das contas? Qual é a conclusão? Essa frase aqui resume a ideia de forma bem direta. Enquanto uma elite financeira global dita as regras do império, a elite local age como se fossem os barões, que administram seus feudos, garantindo que o tributo seja pago direitinho tanto para a matriz lá fora quanto para eles mesmos. E aqui que, segundo essa análise, está a grande sacada ou a grande genialidade do sistema. Ele teria sido desenhado para ser a prova de falhas, para quem está no controle, claro. Não importa muito para que lado a economia vá. Dá uma olhada nesse raciocínio. Se a economia vai mal, o que acontece? Instabilidade, inflação, o governo sobe os juros para tentar controlar. E quem ganha com juros altos?
Os bancos, com a dívida pública. Agora, e se a economia vai bem? Aí o consumo aumenta, as pessoas pegam mais crédito e os bancos ganham de novo. Só que com taxas e empréstimos. É o clássico, cara, eu ganho, coroa, você perde. Diante de todo esse cenário, a análise termina com uma sugestão, digamos, bem pragmática. A lógica proposta é mais ou menos essa. Se o jogo parece ter as cartas marcadas e a casa sempre ganha, talvez a atitude mais esperta não seja ficar brigando com o dono do cassino, mas sim virar sócio dele. Se o sistema beneficia os bancos de qualquer jeito, a estratégia mais racional seria se tornar um acionista. É uma conclusão um tanto cínica, né? Mas vai direto ao ponto. E tudo isso deixa a gente com uma questão final para pensar. Diante de uma estrutura que parece tão enraizada, tão difícil de mudar, qual seria o caminho mais efetivo? Tentar quebrar essas regras pelo lado de fora, sabendo da dificuldade, ou aprender a jogar o jogo por dentro, usando as regras a seu favor? É o grande dilema que esta análise toda coloca na mesa.